Professor expulsa garoto da sala por cheiro de pobreza, o que acontece depois choca a escola inteira. Na prestigiosa escola modelo Barão de Mauá, no bairro mais nobre de São Paulo, o silêncio da sala de aula foi quebrado pelo som da porta se abrindo. Miguel, um garoto de 14 anos, de pele morena e cabelos cacheados, entrou timidamente. Vestia o uniforme da escola, visivelmente gasto e maior que seu corpo magro. Seus olhos, atentos e inteligentes, percorreram a sala repleta de alunos que o encaravam com curiosidade e desdém. A professora Cecília Mendonça, conhecida por sua elegância e rigor, interrompeu a explicação de matemática avançada e dirigiu um olhar severo ao recém-chegado. Você deve ser o novo bolsista. Estamos no meio de uma explicação importante. Sente-se no fundo, por favor, disse com a voz fria, apontando para a última carteira vazia, bem próxima à janela. Miguel caminhou entre as fileiras, sentindo o peso dos olhares sobre ele. Sussurros e risadinhas ecoavam enquanto passava. É o menino da bolsa assistencial, cochichou a filha de um famoso empresário para a colega ao lado. Meu pai disse que a escola está aceitando qualquer um agora, respondeu a outra sem se importar em baixar a voz. Ao chegar à carteira indicada, Miguel tirou de sua mochila remendada um caderno simples e uma caneta já bastante usada. A aula continuou, mas a atenção da turma estava dividida entre as equações no quadro e o novato que destoava tanto do ambiente. A escola Barão de Mauá não era um lugar qualquer. Situada em um casarão histórico reformado no bairro dos Jardins, era o refúgio educacional da elite paulistana. Seus corredores amplos, decorados com obras de arte e troféus de competições internacionais, abrigavam filhos de políticos, empresários e celebridades. O programa de bolsas era recente, fruto de uma exigência legal, e claramente implementado com relutância pela direção. Miguel vinha da periferia da Zona Leste, filho de Dona Zefa, que trabalhava como diarista em casas de família e vendia bolos caseiros nos fins de semana para complementar a renda. O menino havia conquistado a bolsa após obter a maior nota em um rigoroso processo seletivo, superando mais de 3.000 candidatos. Para sua mãe, aquela vaga representava o sonho de um futuro diferente. Enquanto copiava a matéria, Miguel sentiu o estômago roncar. Tinha saído de casa às 5 da manhã para pegar 3 ônibus até a escola e não havia tido tempo para o café da manhã. O calor daquela manhã de novembro o fazia suar, e o desodorante barato que usava já não escondia o cheiro natural de quem havia enfrentado um longo trajeto em transporte público lotado. A professora Cecília, percebendo alguns alunos tampando o nariz, parou a explicação novamente. Algum problema, pessoal? É o cheiro, professora, disparou Lucas, filho de um conhecido apresentador de TV. Está impossível se concentrar assim. O silêncio tomou conta da sala. Miguel encolheu-se na cadeira, sentindo o rosto queimar de vergonha. A professora caminhou lentamente até o fundo da sala, parou ao lado da carteira de Miguel, sem olhar diretamente para ele, disse em voz alta, claramente para ser ouvida por todos. Miguel, não sei quais são as condições de higiene de onde você vem, mas aqui na Barão de Mauá mantemos certos padrões. Por favor, retire-se e só volte quando estiver em condições adequadas de participar da aula. Risadas abafadas encheram a sala. Miguel, com as mãos trêmulas, guardou seu material. As lágrimas ameaçavam cair, mas ele assegurou com toda a força que conseguiu reunir. Levantou-se em silêncio e caminhou para a porta, ouvindo comentários maldosos pelo caminho. Cheiro de pobreza, sussurrou alguém, provocando mais risadas. Enquanto isso, no corredor, Dona Helena, a zeladora da escola há mais de 20 anos, testemunhou tudo pela fresta da porta. Seus olhos, experientes e cansados, encheram-se de indignação. Ela, que vinha do mesmo bairro que Miguel e conhecia bem sua mãe, sentiu o coração apertar. No banheiro masculino, Miguel deixou finalmente as lágrimas caírem enquanto lavava o rosto. Olhou-se no espelho e viu não apenas o reflexo de um menino humilhado, mas também o de gerações de sua família que nunca tiveram a chance que ele estava recebendo. Não vou desistir, sussurrou para si mesmo, não importa o que façam comigo. O que Miguel não sabia é que aquele momento de humilhação seria apenas o começo de uma história que mudaria para sempre não apenas a sua vida, mas toda a estrutura daquela escola tradicional. Vou continuar com o próximo bloco do roteiro. Miguel permaneceu no banheiro da escola por vários minutos, tentando recuperar o fôlego e a dignidade. Quando finalmente saiu, o corredor estava vazio. As aulas aconteciam a pleno vapor atrás das portas fechadas das salas. Não sabia para onde ir. Voltar para casa significaria desperdiçar a passagem de ônibus que sua mãe tinha separado com tanto sacrifício. Decidiu caminhar até a biblioteca, talvez lá pudesse estudar sozinho até o próximo horário.
No caminho, ouviu o som de um violão vindo de uma sala no final do corredor. A placa na porta indicava Sala de Música. Curioso, aproximou-se lentamente e espiou pela fresta. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos e óculos redondos, dedilhava suavemente um violão. Era o professor Carlos Ribeiro, conhecido pelos alunos como Professor Carlão, responsável pelas aulas de música que poucos valorizavam naquela escola voltada para aprovações em vestibulares de elite. Pode entrar, rapaz. A música não morde, disse o professor sem tirar os olhos do instrumento. Miguel entrou timidamente. Desculpe, senhor. Eu não queria atrapalhar. Não está atrapalhando. Pelo contrário, respondeu o professor colocando o violão de lado. Você deve ser o Miguel, o novo bolsista que está dando o que falar. Miguel baixou o olhar, envergonhado. As notícias corriam rápido naquela escola. A professora Cecília me expulsou da sala, confessou com a voz embargada. Sei disso. Dona Helena me contou. Aquela mulher tem olhos e ouvidos em toda parte, disse o professor com um sorriso tranquilizador. Sabe, Miguel, pessoas como a professora Cecília têm medo. Medo, professor? Sim, medo de que alguém como você prove que todo o privilégio deles não significa nada quando comparado ao talento e à determinação. O professor levantou-se e caminhou até um armário de onde tirou um pedaço de sabonete e uma camiseta limpa com o logotipo da escola. Tome um banho rápido no vestiário e vista isso. Vai se sentir melhor, disse, entregando os itens a Miguel. Depois volte aqui. Tenho algo para lhe mostrar. Miguel seguiu as instruções do professor. No vestiário, tomou um banho rápido e vestiu a camiseta limpa. A sensação era indescritível. Ao retornar à sala de música, encontrou o professor arrumando algumas partituras. Você gosta de música, Miguel? Gosto muito, professor. Minha mãe sempre canta enquanto trabalha, respondeu, um pouco mais à vontade. O professor Carlão sorriu e apontou para um piano no canto da sala. Era um instrumento antigo, mas bem conservado. Aquele piano está ali há décadas, mas nenhum desses alunos se interessou de verdade por ele. Focam tanto em matemática, física e química que esqueceram que a música também é ciência e matemática pura. Miguel aproximou-se do piano com respeito quase reverencial. Passou os dedos delicadamente pelas teclas sem pressioná-las. Você já tocou algum instrumento? Perguntou o professor. Não, senhor. Mas aprendi um pouco de teoria musical na igreja do bairro. O pastor me deixava praticar no teclado depois dos cultos. O professor observou o garoto com atenção. Havia algo no olhar dele, uma mistura de fascínio e respeito pelo instrumento que poucos alunos demonstravam. Sente-se. Toque qualquer coisa. Miguel hesitou, mas acabou se sentando. Começou a tocar timidamente uma melodia simples, um hino que aprenderá na igreja. Seus dedos moviam-se com surpreendente naturalidade pelas teclas. O professor assistia maravilhado. O garoto tinha talento nato, era visível. Quando Miguel terminou, o professor aplaudiu discretamente. Impressionante para alguém sem treinamento formal, comentou. Você tem um dom, sabia? Miguel sorriu pela primeira vez desde que chegará àquela escola. Era o primeiro elogio que recebia ali. No corredor, sem que eles soubessem, Dona Helena observava a cena com um sorriso discreto. Em suas mãos, segurava o celular com o qual acabará de gravar a pequena apresentação improvisada do menino. Enquanto isso, na sala de aula, a professora Cecília continuava sua explicação como se nada tivesse acontecido. Os alunos, porém, comentavam entre si sobre o ocorrido. Você não acha que pegou pesado com o garoto? Perguntou Amanda, uma das poucas alunas que não havia rido da situação, para Lucas. Qual é, Amanda? Ele fedia. Como vamos estudar assim? Respondeu o garoto, mas seu tom já não tinha a mesma convicção. O sinal para o intervalo tocou, e os alunos saíram da sala conversando animadamente sobre seus planos para o final de semana. Festas em coberturas, viagens internacionais, jantares em restaurantes caros. Na diretoria, o diretor Rodrigo Mendes recebia em sua sala os pais de Miguel, que haviam sido chamados com urgência. Dona Zefa, ainda usando o uniforme da casa onde trabalhava como diarista, ouvia com o coração apertado o relato sobre o comportamento inadequado do filho. Senhora Josefa, entendemos sua situação, mas a adaptação do seu filho está sendo difícil. Talvez a Barão de Mauá não seja o ambiente mais adequado para ele, dizia o diretor com falsa compaixão. O que ninguém imaginava é que aquele dia estava longe de terminar, e o que aconteceria em seguida mudaria para sempre a história daquela escola. Dona Zefa saiu da diretoria com o coração partido e a cabeça baixa. Suas mãos calejadas, marcadas por anos de trabalho duro, apertavam a alça da bolsa gasta enquanto tentava conter as lágrimas.
No corredor, encontrou o filho ao lado do professor de música. Mãe, murmurou Miguel, sentindo-se culpado ao ver o estado da mulher. Está tudo bem, meu filho, disse ela, esforçando-se para sorrir. O diretor só queria conversar sobre sua adaptação. O professor Carlos percebeu a situação e se apresentou. Senhora Josefa, sou Carlos Ribeiro, professor de música. Seu filho tem um talento extraordinário. Dona Zefa olhou para ele com desconfiança. Depois do tratamento que Miguel receberá, era difícil acreditar em elogios vindos daquela escola. Infelizmente, precisamos ir, respondeu secamente. Miguel, pegue suas coisas. Mas mãe, ainda tenho aulas. Hoje não, filho. Vamos para casa. No caminho para o ponto de ônibus, o silêncio entre mãe e filho era pesado. Miguel sabia que sua mãe havia saído mais cedo do trabalho, provavelmente perdendo um dia de pagamento para atender ao chamado da escola. Me desculpe, mãe, disse finalmente. Dona Zefa parou de caminhar e olhou para o filho. Desculpar pelo quê? Por ser inteligente? Por conquistar uma vaga que centenas queriam. Você não fez nada de errado, Miguel. A professora disse que eu estava cheirando mal, confessou ele, com a voz embargada. Dona Zefa fechou os olhos por um instante, contendo a fúria que sentia. Quando os abriu novamente, havia uma determinação feroz neles. Amanhã você vai voltar. E vai mostrar para eles quem é o filho de Josefa Maria. Na manhã seguinte, Miguel estava nervoso. Dona Zefa havia acordado ainda mais cedo que o habitual para preparar-lhe um banho quente. Lavou seu uniforme durante a noite e o passou com esmero. Usou o pouco de perfume que guardava para ocasiões especiais para borrifar na roupa do filho. Cabeça erguida, meu filho. Sua avó sempre dizia, a dignidade não tem preço e ninguém pode tirar isso de você. Ponto. Miguel entrou na escola com o coração acelerado. No corredor, alguns alunos apontavam e sussurravam. A notícia sobre o ocorrido no dia anterior já havia se espalhado por toda a escola. Ao chegar à sala de aula, encontrou um bilhete sobre sua carteira. Volta para a favela, fedorento. A professora Cecília entrou e, ao ver Miguel, franziu o senho. Achei que tivesse entendido o recado ontem, disse em tom de desprezo. Entendi sim, professora, respondeu Miguel, mantendo a voz firme apesar do tremor nas mãos. Entendi que preciso estudar o dobro e mostrar resultados triplos para ser respeitado aqui. Um coletivo ecoou pela sala. Nunca ninguém havia respondido à professora Cecília daquela forma. Vejo que além de problemas de higiene, também tem problemas de comportamento, rebateu ela, com o rosto vermelho de raiva. Para a diretoria, agora. Miguel pegou seu material e dirigiu-se à porta. No caminho, sentiu algo atingir suas costas. Uma bolinha de papel molhada com refrigerante. Mais risadas. No corredor, Dona Helena o interceptou. Viu o que aconteceu. Venha comigo, disse, conduzindo-o não para a diretoria, mas para a sala dos professores, que estava vazia naquele horário. Por que está me ajudando? Perguntou Miguel. Porque já fui você, menino. Também entrei nessa escola pela porta dos fundos, e sei como dói. A zeladora pegou seu celular e mostrou a Miguel um grupo no WhatsApp chamado Anjos da Barão, com mais de 400 membros. Esse grupo reúne ex-alunos bolsistas da Barão, pais, alguns professores e funcionários que lutam para mudar a cultura dessa escola. Ontem à noite, compartilhei o vídeo de você tocando piano. Miguel arregalou os olhos ao ver que o vídeo tinha centenas de comentários, todos positivos. Pessoas impressionadas com seu talento, indignadas com o tratamento que receberá. Isso não vai ficar assim, garantiu Dona Helena. Aquela professora já humilhou muitos alunos antes de você, mas desta vez ela escolheu a pessoa errada. Enquanto conversavam, o celular de Dona Helena vibrou. Era uma mensagem do professor Carlos. Consegui. Reunião extraordinária do Conselho Escolar marcada para hoje à tarde. Traga o Miguel. Na sala de aula, a professora Cecília continuava sua aula, mas estava visivelmente perturbada pela resposta do aluno. De repente, a porta se abriu e o diretor entrou. Professora Cecília, preciso falar com você. Agora. O tom grave do diretor e seu semblante preocupado não passaram despercebidos pelos alunos, que trocaram olhares intrigados. Algo grande estava acontecendo. No pátio da escola, um grupo de pais começava a se reunir, liderado por uma mulher elegante que muitos reconheceram como a presidente da Associação de Ex-Alunos. Em suas mãos, segurava um tablet onde o vídeo de Miguel tocando piano rodava em loop. É este garoto que estão tentando expulsar por ser pobre, dizia ela para os outros pais. É este o talento que a Barão de Mauá está rejeitando. A tensão crescia a cada minuto, e Miguel, sem saber, estava no centro de uma tempestade que mudaria para sempre o rumo daquela escola tradicional.
A sala do conselho escolar jamais havia estado tão cheia. Diretores, professores, representantes de pais e do corpo discente ocupavam todas as cadeiras disponíveis. Na mesa principal, o diretor Rodrigo Mendes tentava manter a aparência de controle, mas o suor em sua testa denunciava o nervosismo. A reunião havia sido convocada às pressas após o vídeo de Miguel tocando piano se tornar viral nos grupos de WhatsApp de pais e ex-alunos da escola. Em poucas horas, o caso do menino da periferia expulso da sala por cheirar a pobreza havia chegado à imprensa local, e uma pequena equipe de um jornal comunitário aguardava do lado de fora. Senhoras e senhores, estamos aqui para discutir um incidente isolado que foi, na minha opinião, amplamente distorcido pela mídia social, começou o diretor, tentando minimizar o ocorrido. Incidente isolado, interrompeu uma mulher elegante que se levantou ao fundo da sala. Era Mariana Fontes, ex-aluna da primeira turma de bolsistas da escola, hoje advogada de renome. Diretor Mendes, tenho em mãos relatos de pelo menos 12 casos semelhantes nos últimos 5 anos. Alunos bolsistas humilhados, segregados e praticamente forçados a abandonar a escola. Isso não é um incidente, é um padrão. Murmúrios de concordância ecoaram pela sala. A professora Cecília, sentada na primeira fileira, parecia encolhida em sua cadeira, enquanto lançava olhares furiosos para Dona Helena, que havia entrado discretamente e se posicionado ao lado da porta. Sugiro que ouçamos o principal envolvido, propôs o professor Carlos. Miguel está aqui fora e merece se pronunciar. Quando Miguel entrou na sala, acompanhado por sua mãe, o silêncio foi imediato. Dona Zefa, apesar do cansaço visível, caminhava com dignidade impressionante. Vestia sua melhor roupa, simples mas impecavelmente limpa, e segurava firmemente a mão do filho. Miguel, começou o professor Carlos gentilmente, você poderia contar para todos o que aconteceu ontem na aula da professora Cecília. O garoto olhou para a mãe, que assentiu encorajando-o. Com a voz inicialmente trêmula, mas ganhando firmeza a cada palavra, Miguel relatou o episódio de humilhação pública. A professora disse que eu tinha cheiro de pobreza e me mandou sair da sala, concluiu ele, com os olhos marejados mas a cabeça erguida. A professora Cecília levantou-se abruptamente. Isso é uma distorção completa. Eu apenas sugeri que o aluno cuidasse melhor de sua higiene pessoal para o bem da turma. Tenho testemunhas que confirmam a versão do Miguel, interveio Dona Helena, mostrando seu celular. E também gravações do sistema de segurança da escola que a secretaria gentilmente me forneceu. O diretor empalideceu. Não sabia dessa gravação. Além disso, continuou Dona Helena, gostaria de chamar a atenção para isso. Ela pegou um arquivo e distribuiu cópias de um gráfico. Esse é o histórico de permanência de alunos bolsistas na Barão de Mauá nos últimos 10 anos. Dos 200 admitidos, apenas 23 concluíram os estudos. E não foi por falta de capacidade acadêmica. Um burburinho tomou conta da sala. Os números eram chocantes. De repente, a porta se abriu e uma figura imponente entrou. Era Otávio Barão, neto do fundador da escola e presidente do conselho administrativo. Estou profundamente decepcionado, declarou ele, olhando diretamente para o diretor e para a professora Cecília. Meu avô fundou esta instituição com o princípio de que o conhecimento eleva, não segrega. O que vejo aqui hoje é a completa negação desse princípio. Virando-se para Miguel e sua mãe, continuou, peço desculpas pelo tratamento indigno que receberam. A partir de hoje, garanto-lhes que mudanças profundas ocorrerão nesta instituição. O clima na sala transformou-se completamente. A professora Cecília tentou se defender, mas sua voz foi abafada quando Otávio Barão anunciou. A partir de hoje, o jovem Miguel será o primeiro beneficiário do programa Talentos Musicais Barão de Mauá, com bolsa integral e aulas de piano com os melhores professores. E mais, vamos criar uma comissão especial para revisar nossas políticas de inclusão, liderada pela advogada Mariana Fontes e pela nossa dedicada Dona Helena. Aplausos entusiasmados ecoaram pela sala. Miguel não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Sua mãe, emocionada, apertou sua mão. Isso tudo é, por causa de mim, sussurrou ele para a mãe. É por causa de quem você é, meu filho. De quem você sempre foi, respondeu ela, com os olhos brilhando de orgulho. Ao sair da reunião, Miguel foi surpreendido por um grupo de colegas que o esperava no corredor. Entre eles estava Amanda, a menina que havia questionado o comportamento dos colegas no dia anterior. Miguel, a gente queria pedir desculpas, disse ela, sem conseguir olhar diretamente em seus olhos. O que fizemos foi horrível. Se essa história de superação contra o preconceito tocou seu coração, se inscreva no canal para não perder nossas próximas histórias de transformação.
A mudança na vida de Miguel está apenas começando. 3 meses se passaram desde a reunião que mudou tudo. A escola Barão de Mauá vivia uma verdadeira revolução silenciosa. Os corredores, antes marcados pela segregação velada, agora testemunhavam novos encontros e amizades improváveis. Miguel, que antes era alvo de zombaria, tornará-se uma figura respeitada. Suas aulas de piano com o professor Carlos evoluíram rapidamente, revelando um talento que impressionava a todos. Durante os intervalos, já não se escondia mais nos cantos da escola, sentava-se no banco do jardim, muitas vezes acompanhado por Amanda e outros colegas que, aos poucos, descobriam que havia muito mais por trás do menino bolsista. Você sabia que o Miguel ajuda a mãe dele a vender bolos nos fins de semana, comentou Amanda com outras amigas durante o almoço. Eu encomendei um para o aniversário do meu pai e ficou incrível. A comissão liderada por Mariana Fontes e Dona Helena implementou mudanças significativas. Um novo código de conduta antidiscriminação foi criado, com punições severas para casos de bullying. O programa de bolsas foi ampliado, e atividades de integração passaram a fazer parte do calendário escolar. A professora Cecília, após uma série de advertências formais, pediu afastamento, por motivos pessoais. Nos bastidores, comentava-se que ela havia sido convidada a se retirar discretamente para evitar um processo por assédio moral. Em casa, Dona Zefa começou a receber encomendas de bolos de famílias da escola, o que melhorou significativamente a renda familiar. Com a ajuda de Mariana, conseguiu um emprego fixo como cozinheira em um restaurante respeitado, com carteira assinada e todos os direitos. Miguel praticava piano todos os dias. O talento natural, somado à dedicação incansável, produzia resultados extraordinários. Foi o professor Carlos quem sugeriu que ele participasse do Grande Concurso Nacional de Jovens Talentos, um evento que reunia os melhores músicos estudantes do país. Você está pronto, Miguel, garantiu o professor. Seu dom merece ser conhecido. O dia do concurso chegou. O Teatro Municipal de São Paulo estava lotado. Na primeira fila, Dona Zefa, vestindo seu melhor conjunto, olhava para o palco com o coração disparado. Ao seu lado, o professor Carlos e Dona Helena trocavam olhares nervosos. Atrás deles, uma surpresa: quase metade dos alunos da Barão de Mauá havia comparecido para apoiar o colega, liderados por Amanda. Entre os jurados, figuras ilustres do cenário musical brasileiro e, para a surpresa de todos, um convidado internacional, o renomado pianista português Eduardo Monteiro, famoso por descobrir e patrocinar novos talentos. Quando Miguel foi anunciado, um silêncio respeitoso tomou conta do teatro. Vestindo um terno simples, mas elegante, presente do próprio Otávio Barão, o garoto caminhou até o piano com uma mistura de nervosismo e determinação. Olhou brevemente para a plateia, encontrou os olhos da mãe e sorriu. Então, seus dedos tocaram as primeiras notas. A música que escolhera não era uma peça clássica europeia como a maioria dos outros concorrentes. Era uma composição própria, que mesclava elementos de chorinho, bossa nova e clássico, numa fusão que falava de suas raízes, suas lutas e seus sonhos. Cada nota contava uma história, a história de um menino da periferia que, apesar de todas as barreiras, não desistiu. A plateia estava hipnotizada. Ninguém ousava respirar enquanto Miguel transformava a dor em beleza, rejeição em arte. Quando terminou, o silêncio perdurou por alguns segundos, aquele tipo de silêncio sagrado que precede as grandes revelações. Então, uma pessoa se levantou, depois outra, e logo todo o teatro estava de pé, aplaudindo entusiasticamente. Muitos choravam abertamente, tocados pela emoção pura que emanava daquela performance. Os jurados trocaram olhares. Não havia necessidade de deliberação. Quando o resultado foi anunciado, ninguém se surpreendeu. Miguel havia conquistado o primeiro lugar com nota máxima em unanimidade. Eduardo Monteiro foi o primeiro a se aproximar dele. Jovem, em 40 anos de carreira, nunca ouvi alguém tão jovem tocar com tanta alma, disse, estendendo-lhe a mão. Gostaria de oferecer-lhe uma bolsa para estudar na Academia de Música de Lisboa. Seu talento merece o melhor. Dona Zefa correu ao palco e abraçou o filho, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Eu sempre soube, sussurrou em seu ouvido. Desde pequeno, quando você batucava nas panelas velhas da cozinha. Eu sempre soube que você era especial. Miguel não conseguia falar, emocionado demais para articular palavras. Olhou ao redor e viu todos aqueles que o apoiaram, o professor Carlos, Dona Helena, Amanda, os colegas da escola e, à distância, Otávio Barão, que apenas assentiu em reconhecimento silencioso. A jornada que começara com humilhação agora culminava em glória.
O menino que havia sido expulso da sala por cheirar a pobreza, agora seria aplaudido nos maiores palcos do mundo. 5 anos depois, o auditório da escola Barão de Mauá estava completamente lotado. Uma faixa pendurada na entrada anunciava: Concerto Beneficente, Miguel Oliveira, de aluno a embaixador musical. Pessoas elegantemente vestidas conversavam animadamente enquanto aguardavam o início da apresentação. Na primeira fila, Dona Zefa, agora proprietária de uma pequena confeitaria de sucesso no bairro dos Jardins, ajeitava nervosamente o broche dourado em seu conjunto azul marinho. Ao seu lado, o professor Carlos, recentemente nomeado coordenador do Departamento de Artes da escola, sorria com orgulho paternal. Dona Helena, atualmente diretora de Assuntos Sociais da instituição, verificava os últimos detalhes do evento. Graças ao seu trabalho incansável, o programa de bolsas da escola havia triplicado, e os índices de evasão escolar entre alunos de baixa renda caíram para menos de 2%. O novo diretor, um jovem educador progressista que substituíra Rodrigo Mendes após sua aposentadoria antecipada, subiu ao palco. Boa noite a todos. É com imenso orgulho que recebemos de volta um dos maiores talentos que já passaram por estas salas. Um jovem que não apenas conquistou os palcos internacionais, mas que também nos ensinou uma lição valiosa sobre inclusão, respeito e a verdadeira missão da educação. Uma salva de palmas ecoou pelo auditório. Quando Miguel chegou à nossa escola, há 5 anos, ele enfrentou preconceito e discriminação. Hoje, ele retorna como um dos pianistas mais aclamados de sua geração e como o criador do projeto Música Sem Fronteiras, que já levou a educação musical para mais de 10.000 crianças em comunidades carentes por todo o Brasil. As luzes diminuíram e um holofote iluminou o piano no centro do palco. Miguel, agora um jovem de 19 anos, com postura elegante e sorriso caloroso, entrou sob aplausos entusiasmados. Vestia um terno impecável, mas no peito, um pequeno broche artesanal feito pela mãe, um lembrete constante de suas origens. Boa noite, disse ele com voz serena ao microfone. Voltar a este palco é como fechar um círculo. Foi aqui que tudo começou, no dia em que uma professora me expulsou da sala por cheirar a pobreza. Um murmúrio percorreu a plateia. Muitos ali conheciam a história, mas ouvir Miguel mencioná-la diretamente ainda causava impacto. Aquele momento de humilhação poderia ter me destruído, mas graças ao apoio de pessoas como o professor Carlos, Dona Helena e, acima de tudo, minha mãe, ele se transformou no começo de uma jornada incrível. Miguel olhou diretamente para Dona Zefa, que chorava silenciosamente. Hoje não vim apenas dar um concerto. Vim anunciar oficialmente que o valor integral dos cachês de minha próxima turnê internacional será destinado à criação do Fundo Josefa Oliveira para Talentos Musicais, que oferecerá bolsas completas para jovens da periferia estudarem em conservatórios de excelência. A plateia irrompeu em aplausos. Amanda, agora estudante de medicina e presidente do Grêmio Estudantil, foi a primeira a se levantar, seguida rapidamente por todos os presentes. A música me salvou, continuou Miguel quando o silêncio retornou. Ela me deu voz quando tentaram me silenciar, me deu dignidade quando tentaram me humilhar, e me mostrou que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que somos capazes de criar e compartilhar. Sentando-se ao piano, Miguel fez uma pausa, olhou novamente para sua mãe, e começou a tocar. A mesma composição que o levará à vitória 5 anos antes, mas agora enriquecida pela maturidade e pelas experiências vividas. Enquanto a música fluía, imagens das apresentações de Miguel pelo mundo eram projetadas na parede atrás dele: Paris, Nova York, Tóquio, Londres. Intercaladas com essas imagens, apareciam fotos dele ensinando crianças em escolas de comunidades carentes, inaugurando salas de música em periferias, abraçando sua mãe após cada conquista. Quando as últimas notas soaram, não havia um único olho seco no auditório. Da plateia, Otávio Barão, agora um senhor de cabelos completamente brancos, ergueu-se com a ajuda de uma bengala e aplaudiu intensamente. Ao seu lado, uma figura surpreendente, a ex-professora Cecília, visivelmente envelhecida, que também aplaudia, o rosto marcado por uma expressão de arrependimento e admiração. Miguel levantou-se e fez uma reverência humilde. Sua jornada era prova viva de que o preconceito pode ferir, mas jamais destruir quem tem talento, determinação e apoio para seguir em frente. Essa história de superação e transformação tocou seu coração? Curta, comente e compartilhe para que mais pessoas se inspirem a lutar contra o preconceito. Se inscreva no canal para não perder nossas próximas histórias emocionantes e deixe nos comentários se você já viveu ou testemunhou uma situação de discriminação que se transformou em vitória. Sua experiência pode inspirar alguém que está passando por isso agora.
Obrigado por assistir até aqui.